por estar na casa do Pai. Levante suas mãos. Nós hoje vamos ouvir novamente a palavra do Senhor, amém? E eu espero que você possa se sentir tocado por essa ministração, assim como eu fui. Porque o Senhor deseja nos consertar, não é mesmo? Para que nós possamos estar preparados com a volta dEle, tá certo? Para vir nos buscar, amém? Aleluia. E hoje nós vamos iniciar lá da criação. Nós vamos iniciar falando do que Deus fez na vida de Adão e Eva. E logo após nós vamos entrar na palavra, tá certo? Para a gente ler aqui, acompanhando nas Escrituras. Então, desde a criação, Deus dividiu. Dividiu não, Ele compartilhou. Grave essa palavra, compartilhou a sua autoridade, o seu poder, o seu governo com o homem. Ele deixou que o homem pudesse ter acesso a dominar o Éden, que foi o lugar onde ele realmente, de fato, criou, para que o homem também pudesse morar. Amém? Então você vai guardar essa palavra. O Senhor compartilhou, não dividiu, compartilhou. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra em Gênesis, capítulo 2, do versículo, nós vamos ler do 16 ao 17, tá certo? Mas antes disso, eu quero dizer para você que Deus deixou o homem realmente dominar sobre todos os animais e ter aquele, como é que eu posso falar, o chamado de cultivar aquela terra. Amém? E aí, a única coisa que Deus, Ele disse para o homem não fazer, foi para não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto daquela árvore. Amém? E o homem começou a dominar, e a mulher veio, realmente, né, foi feita pela costela de Adão, né? O Senhor fez Eva. E eu queria ler com vocês Gênesis do capítulo 2, tá certo? Do versículo 16 ao 17. Vamos lá. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Essa foi a direção que Deus deu a Adão. Agora eu queria que você abrisse a palavra em Gênesis capítulo 3, do versículo 2 ao 3, nós vamos ler. E esse texto ele fala quando Eva, ela confirmou essa mesma determinação que Deus deu, amém? Então, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Então, Deus deixou claro para Adão e Eva da consequência que eles iriam ter se eles tivessem comido do fruto, se eles comessem aquele fruto. E Adão e Eva, eles sabiam da ordem de Deus, mas eles duvidaram dele. E ansiando pelo entendimento que eles teriam, e por ser igual a Deus, eles provaram da consequência de sua desobediência. Pois deram a autoridade, o poder e o domínio recebido, compartilhado por Deus ao diabo, tornando-se escravos do pecado. Então Adão e Eva começaram a se tornar escravos do pecado, porque eles desobedeceram de fato uma ordem do Senhor. E o Senhor tinha dado aquela ordem e falou até mesmo a consequência, preocupado com o que aconteceria com eles. Era uma determinação. Ele simplesmente se preocupou com Adão e Eva e falou o que ia acontecer. Mas eles não deram ouvidos. Eles decidiram, de fato, duvidar mesmo do Senhor e fazer o que não agradava aos olhos do Pai. E desde esse momento,
começou o ciclo da traição, onde o principal responsável por esse ciclo, o desencadeador desse ciclo, foi Adão. Muitas vezes a gente pensa que é o inimigo, mas tudo aconteceu porque Adão e Eva, o homem em geral, decidiu acatar a voz do diabo. Eu e você temos uma decisão de dizer não ao diabo, não à nossa carne, não às nossas próprias vontades. Nós somos aqueles que decidimos. Deus nos deu um livre arbítrio, nós podemos escolher. E depois que Jesus morreu numa cruz, ainda mais, nós temos o direito e o dever e a oportunidade de escolher. Então nós não fazemos as coisas porque o diabo veio e tentou. A gente fez porque a gente decidiu fazer. Então a história aqui é da mesma forma como o nosso relacionamento humano. Se alguém diz, vá lá e roube aquele lugar, você vai? Você vai se você decidir ir. Você sabe a consequência que pode acontecer se você for roubar aquele lugar. Você sabe que você pode ser preso, você sabe que você pode ser morto. Você sabe da vergonha que você vai causar à sua família, você sabe da distância que você vai ficar sem a sua família, a distância que você vai ter da sua família. Você sabe que você vai ficar isolado, você sabe que você vai encontrar pessoas dentro de uma prisão que muitas vezes não tem um amor ao próximo. Você sabe que você pode ser morto. Então você tem consciência daquilo que você pode fazer. Você foi ensinado para isso. Até mesmo os que não tiveram pais, a sociedade ela fala, os jornais falam. Então nós temos total consciência daquilo que nós fazemos. Eu queria que você abrisse a palavra em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Nós vamos ler o 26, o 27 e o 28. Amém? Gênesis 1, 26, 27 e 28. Bíblia fechando. E então, só um segundo. Peguinha, porque a minha sombra fica sobre a Bíblia. Então disse Deus, vamos ler na televisão, é melhor mesmo. Então disse Deus, façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Eu queria que vocês observassem esse texto. Coloca para mim, por favor, de novo, Carol. Coloca no 26, versículo 26. Façamos os seres humanos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu queria que você se atentasse a esse versículo. Porque quando o Senhor fez o homem, Ele fez realmente o homem, a imagem, a semelhança dele. Só que aí quando o homem peca, ele perde também essa imagem e semelhança. Ele começa a realmente, de fato, parecer e ter as atitudes do pecado. Então, quando nós abrimos a palavra, eu queria que Carol abrisse aí. Em Gênesis capítulo 5, versículo 3.
Gênesis 5:3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e o chamou de Sete. Se Adão não tivesse pecado, se Eva não tivesse pecado, eles iriam reproduzir a imagem e semelhança do Deus vivo. Mas quando eles pecaram, quando Adão ele teve um filho, o que foi que ele reproduziu? A imagem e semelhança dele mesmo. E o que é que Adão podia oferecer? Um homem que pecou. Você acha que realmente, de fato, o homem que existe hoje, poderia sim multiplicar a pureza do Senhor, a totalidade dessa pureza, a obediência à palavra de Deus? Não tinha como. Não tinha como ele ser um homem como Deus era. Não tinha como eles reproduzirem no 100% o que Deus fazia. Por quê? Porque eles abriram a porta para o pecado. Eles deram a autoridade que Deus compartilhou, o domínio e o poder ao próprio diabo. E eles passaram a ser escravos do pecado. E a partir do momento que nós somos escravos do pecado, nós somos escravos do diabo. Então eu quero que você entenda isso. Adão e Eva e sua geração começaram a reproduzir as imperfeições. De geração em geração eles começaram a reproduzir as suas imperfeições. E esses ciclos de traições começou a realmente serem reproduzidos de tempos em tempos. Então nós temos um tipo de ciclo que é bem conhecido. O ciclo da traição do homem que aconteceu na época de Noé. Os homens, eles eram totalmente dispersos da palavra. Eles pecavam em uma dimensão ao ponto que Deus tentou realmente, de fato, e decidiu destruir aquela terra, porque não havia homem que agradasse o coração de Deus, a não ser Noé e sua família. Os homens eram tão maldosos uns com os outros que não dava para suportar. Era muita maldade que existia naquele tempo, e por isso que o Senhor decidiu realmente destruir a terra com um dilúvio. Agora nós vamos falar sobre o que aconteceu com o povo de Israel quando estava realmente, de fato, no Egito. Eles sofreram a escravidão naquele lugar. E o Senhor levantou um libertador, que foi Moisés. Mas era um ser humano. Não era Jesus que era Deus, né? E mesmo assim Moisés conduziu o povo do Egito. Ele conseguiu conduzir esse povo para o deserto, mas com uma determinação, que era ir à terra prometida, que tinha sido o que o Senhor de fato tinha prometido para o povo. Eu vou levar vocês a uma terra prometida. E o povo, em vez de realmente, de fato, agradecer a Deus pelos milagres e maravilhas que Deus tinha feito, porque Deus abriu o mar em favor do seu povo. Não tinha por onde o povo passar. O povo estava fugindo dos guerreiros do Egito. E não tinha mais espaço para eles irem. Eles iam morrer ali, assassinados. Mas o Senhor abriu o mar em favor do povo dele. E o povo passou. O povo foi para o deserto, conseguiu fugir, mas no deserto o povo começou a reproduzir as coisas malignas que não tinham nada a ver com o caráter de Deus. O povo começou a reclamar, a murmurar, a blasfemar contra o Senhor naquele deserto. E o que aconteceu? O Senhor, Ele quis e permitiu que o povo ficasse no deserto por 40 anos. Mas por que o povo ficou 40 anos no deserto? Porque o povo não queria se consertar. O povo veio do Egito com as práticas do Egito. O povo aprendeu a se comunicar, a agir, a pensar com o povo do Egito. Ele andou tanto tempo com aquele povo que eles realmente se depravaram. E eles passaram 40 anos reproduzindo algumas coisas que desagradavam o coração de Deus. Jesus, quando foi no deserto e ele jejuou por 40 dias,
ele fez tudo o que agradava o coração de Deus durante esses 40 dias. Ele passou 40 dias no deserto da forma correta. Ele não pecou contra o Senhor. E com o povo de Israel deveria ser da mesma forma. O povo não era para ter passado 40 anos. Eles poderiam ter passado pouquíssimo tempo. Mas o povo pecava contra o Senhor. E só 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. Josué e Caleb confiou no Senhor. Josué e Caleb, eles desfrutaram da terra prometida. E eu queria te fazer uma pergunta. Você é escravo do pecado? O que você tem repetido na sua vida? Tem agradado o coração de Deus? Qual é a escravidão que você se encontra? Porque nós temos uma decisão. Ou decidimos ser escravos do pecado, ou decidimos ser escravos da obediência. Nós podemos ser escravos da obediência? Podemos sim. Mas os que são escravos da obediência, eles realmente vão ver a vida eterna. Eles vão ter a vida eterna. Eles vão ter a justiça sendo estabelecida de fato até o fim. Porque a justiça o Senhor já fez naquela cruz. Mas eu e você precisamos fazer coisas que realmente de fato provem essa justiça. Quando eu falo provar, é para o próximo. Porque quando eu me porto da forma como eu devo me portar, eu estou de fato pregando Cristo. Eu estou trazendo as pessoas sim para ver que é possível ser diferente. É possível sim ser correto. É possível sim agradar o coração de Deus. E eu consigo alcançar as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Porque o Senhor não desiste das boas promessas. Mas eu é que determino o tempo, sabia? Quando eu estou pecando contra o Senhor, eu determino o tempo de paralisação dessas promessas a me alcançarem. Quando eu falo de tempo, determinado tempo, eu falo sobre isso. Sobre o tempo onde eu ainda não consigo alcançar que aquela promessa seja efetivada. Eu preciso, de fato, ter uma vida transformada. Quando eu peco, eu sei muito bem o que eu faço que desagrada o coração de Deus. Eu sei muito bem o que eu repito. Quais são os ciclos que sempre eu estou envolvida todos os anos. Eu penso que venci o ciclo, não estou fazendo mais. De repente eu volto para o mesmo ciclo. E isso me afasta do Senhor. Isso trava a minha comunhão com o Pai. Isso limita o meu acesso aos santos dos santos. Quando eu falo isso, não é a presença de Deus, mas eu estou falando a questão de eu desenvolver uma intimidade com o Senhor. Então eu perco, o que eu estou falando é que eu perco essa intimidade, ou que eu limito essa intimidade, porque o Senhor sempre vai estar ali parado, me esperando ir ao encontro dEle. Ele quer que eu vá ao seu encontro, que eu corra, que eu avance, que eu suba de nível nessa intimidade. Mas eu decido, por causa de alguns pecados, paralisar. Eu decido paralisar. E o Senhor não deseja que a gente continue reproduzindo esses ciclos. Porque todos que já aceitaram a Jesus, eles já têm a graça sobre eles, um favor imerecido. Jesus já morreu numa cruz por nós. Nós já temos acesso ao Pai. Então, se eu sou cristão, eu já aceitei a Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então, eu tenho acesso ao Pai. Então, por que voltar realmente, de fato, a comer o vômito de novo? Por que voltar de novo a praticar as más obras? Se eu posso agradar o coração de Deus, se eu já provei da presença de Deus, se eu sei que é tão bom, por que voltar? Nós não podemos voltar atrás. Aquela mulher que virou uma pedra de sal, ela olhou para trás, ela olhou para o seu passado e desejou o seu passado. Ela olhou para o seu passado e lembrou das coisas que ela sentia alegrias momentâneas, alegrias passageiras. E nós não podemos voltar ao nosso passado, uma vez que nós conhecemos a Cristo.
Nós conhecemos a palavra, nós sabemos o que Ele fez por nós, nós sabemos do que vai acontecer no fim. Então é totalmente sem sentido você pensar em voltar atrás. Eu queria que, Carol, por favor, abra em Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 21 ao 24. Romanos 1, 21 ao 24. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. Carol, vai para o 26, por favor. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram a relação sexual natural por outra contrária à natureza. Vamos passar até o 38, Carol? Da mesma forma, os homens também, tendo deixado a relação sexual natural com a mulher, se inflamaram em desejos uns pelos outros. Homens com homens cometeram atos vergonhosos e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, cobiça, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros ou fofoqueiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedecem os pais. São insensatos, desleais, insensíveis, sem misericórdia. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Pode passar, Carol. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois condena a você mesmo naquilo que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Para por aí, Carol. Pode voltar. Eu queria que você entendesse bem o que nós acabamos de ler aqui. Porque esse versículo que nós lemos agora, ele fala muito ao nosso coração, porque muitas vezes nós ouvimos todas aquelas palavras e sabemos identificar essas pessoas. E sabemos reprovar essas pessoas, julgando essas pessoas. Coisa que só o Senhor pode julgar. Nosso papel é mostrar realmente o que está escrito nas Escrituras. Claro que também é exortar, mas exortar em amor. Trazer a pessoa ao conhecimento das Escrituras, do que o Senhor fala a respeito delas. Mas eu e você não temos o direito de criticar. Porque a palavra do Senhor diz que quando você critica, você se coloca da mesma forma do pecado daquela pessoa. É como se você praticasse o mesmo pecado que aquela pessoa pratica. Então muitas vezes nós cristãos nos achamos os bons, os santarrões, os puros, os cheios da palavra. Nós arrotamos a palavra de Deus muitas vezes para dizer que somos inteligentes, que buscamos, mas muitas vezes nós criticamos as pessoas. E naquele mesmo momento que você critica, você se torna igual àquele que praticou. Romanos 2:1, nós vamos ler até o 16.
Entretanto, sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas, olha, nós estamos falando dos que criticam os outros, é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, o julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da bondade, da tolerância e da paciência dele, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa do seu coração obstinado e sem arrependimento, você está acumulando ira contra você mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Ele está falando do dia da ira de Deus, que é quando realmente o Senhor vai descer e vai realmente colocar todos aqueles que seguiam o diabo e o diabo realmente para o lugar onde ele merece. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Pode passar. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas para os que buscam seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. Haverá sofrimento e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego. E para nós. Não está escrito aí, mas você e eu sabemos que nós somos a igreja do Senhor. E se você continuar da forma que você está, praticando um desses pecados, ou os que está lá nos mandamentos, ou mais que tem aqui no Novo Testamento, em Salmos, em Provérbios, você não vai herdar o reino dos céus. E para aqueles que criticam, como nós lemos ali, você vai para o mesmo lugar que eles. Porque o Senhor, Ele quer que nós levamos a palavra para que realmente eles escutem e eles se voltem para o Senhor. Nós não podemos ser como fariseus. O Senhor, Ele não aprovava a atitude dos fariseus. E os fariseus eram homens conhecedores da palavra, eles conheciam tudo naquela época. Mas eles não reconheceram que Jesus era o Cristo. Eles não reconheciam que Jesus era o Messias, que era a palavra em hebraico que eles falavam, porque Cristo vem do grego. Eles não reconheciam que o significado, para vocês que não sabem, o significado de Messias e Cristo é rei ungido. Eles não consideravam Jesus como esse Messias, como esse Cristo, como esse rei ungido. Eles não consideraram Jesus como o rei, como Deus. Conhecedores da palavra, mas o que a palavra diz? Que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. E eu e você precisamos ter equilíbrio, precisamos ter moderação, precisamos tratar os irmãos como o Senhor deseja que nós tratemos. Porque se eu trato o meu irmão com falta de dignidade, o Senhor não escuta minhas orações. Isso vale para os cristãos. Se eu não trato meu esposo bem, o Senhor não vai ouvir minha oração. Se eu, como esposo, não trato minha esposa bem, o Senhor não vai ouvir tua oração. E você não sabe por que você não recebeu ainda o que você está pedindo para Deus. Tudo que você pede que está de acordo com a palavra e que vai fazer bem também para você, o Senhor, Ele cumpre. Se você for uma pessoa que estiver ali, realmente, de fato, obedecendo. Mas se você está pedindo algo ao Senhor que não vai de acordo com a palavra dEle, você está pedindo um emprego porque você quer passar na cara dos seus familiares que você conseguiu um emprego, que você pode se sustentar. O Senhor não vai agir nisso daí. Se você for cristão, não. Agora, se você for ímpio, quem vai agir é o inimigo, querendo te dar algo para você realmente apodrecer ali nas mãos dele. Para você ter soberba, para você não ter a comunhão. Porque tudo que o Senhor queria era a comunhão entre os irmãos. Ele queria a comunhão, que nós tivéssemos comunhão com o Pai, mas que a gente tivesse comunhão com o próximo, assim como o Pai
tem com o Filho e o Filho tem com o Espírito Santo de Deus. Por que essa unidade tão forte entre eles? Você não acha que porque eles são mesmo quem eles dizem quem são e também para ser exemplo para mim e para você? Porque eles são 3 em 1 e eles são um Deus. E você vê sempre Jesus adorando ao Senhor e elogiando ao Senhor e reconhecendo quem o Senhor era. Quando eu falo Senhor, eu estou falando quem o Pai era. Exaltando o Senhor. E o que Ele pedia sempre para mim e para você, quando eu falo isso, eu falo referente às pessoas do passado, porque serve para nós, é que nós pudéssemos reconhecer o Pai, exaltar o Pai, entender que nós estamos aqui na terra para fazer o propósito do Pai. O Senhor Jesus, Ele veio para obedecer o Pai, e assim eu e você temos que obedecer esse Pai. Foi para a liberdade que o Senhor Cristo nos libertou. E essa liberdade é como se fosse, quando você fala de escravos, como eu falei, você não consegue às vezes entender como que eu sou uma escrava da obediência. Como é que eu posso associar essa palavra escravos da obediência com livres? É difícil de entender, mas quem realmente conhece as Escrituras e você começa a se aprofundar, você começa a entender. Porque o salário do pecado é a morte. O jugo do pecado sempre vai ser a morte. Porque quando você faz a vontade do diabo, ele vem com uma consequência maligna sobre você para te destruir. Ele pode não te destruir no início, mas ele vai tentar te destruir no fim. E com o Senhor não é assim. Quando você serve a Ele, a consequência que você tem por servir a Ele em obediência são realmente coisas maravilhosas, são coisas que vão te fazer bem, que vão te trazer paz, que vão te trazer alegria no Senhor. Mesmo quando você está passando por angústias, você entende que nada pode destruir você. Nós andamos em plenitude. Quando as coisas ruins vão acontecendo nas nossas vidas e a gente está próximo de Deus, a gente não se abala, a gente pode às vezes até chorar. Mas se você lê o que as Escrituras falam sobre Davi, em muitos momentos ele falava algumas coisas, mas ele voltava em si, ele caía em si. E ele falava, eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem é o meu Senhor, eu sei o que Ele vai fazer por mim. E assim sou eu e você. Quando a nossa alma está querendo falar, a gente tem que pegar a nossa alma e trazer de volta para um lugar. Ei, peraí, alma, se aquete. O meu espírito vai ouvir a voz do Espírito Santo agora. E eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o que Ele pode fazer por mim. Eu sei aonde Ele vai me colocar. São em altos lugares, na presença dEle. É sobre o topo da montanha que Ele vai nos colocar para honrar a presença dEle. Mas quando nós estivermos embaixo, nós também precisamos honrá-lo. E são tantas coisas, tantos pecados que nos afastam de Deus. E a gente se acha muitas vezes e não precisamos mudar. A palavra de Deus diz assim, que quem critica é indesculpável, que a si mesmo se condena e pratica as mesmas atitudes. Que foi o que nós lemos, mas eu queria que você realmente, de fato, guardasse isso, para que você possa realmente ser um cristão transformado. Nós vamos falhar nessa área, quantas vezes eu não falho nisso, mas a palavra do Senhor nos constrange. E quando eu li isso, assim, eu fiquei tão constrangida, porque às vezes a gente acha que a gente está com a razão e a gente quer falar besteira. A gente não pode fazer isso. A gente tem que ser como o Senhor é. Orar pelas pessoas, até mesmo pelas pessoas que querem o nosso mal, assim como a palavra nos ensina que é para a gente orar pelos nossos inimigos. E essa palavra é uma palavra forte, né? Porque às vezes a gente não quer ser inimigo da pessoa, mas a pessoa está contra nós. E a gente tem que orar por ela, para que Deus mostre para ela o nosso coração. A gente não quer o mal. Então, é isso que nós temos que agir, e fazer e agir. Eu queria que você abrisse a palavra em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Contudo,
não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Por favor, Carol, abre em Romanos capítulo 2, versículo 13. 2, 13. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. Então, muitas vezes nós estamos aqui na igreja ouvindo, a gente está em casa lendo, mas a gente não pratica. A gente tem nossas falhas e a gente não pratica aquilo que a palavra está dizendo que é para a gente praticar. E aí é claro, os que praticam a lei é que serão declarados justos, não aqueles que só ouvem e não fazem. Tem que haver a obediência. Tem que haver a obediência. Carol, por favor, abre em Romanos 6. Nós vamos ler do 12 ao 16. Portanto, não permitam que o pecado reine no corpo mortal de vocês, levando-os a obedecer aos desejos malignos dele. Não ofereçam os membros do seu corpo, do corpo de vocês, como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. Ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Eu vou ler de novo isso. Volta, Carol. Preste bem atenção a isso aí. Fixe esse versículo na sua mente. Romanos 6,15. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas da graça? De maneira nenhuma. Pode passar, Carol. Vocês não sabem que quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem? Quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Eu vou ler de novo esse versículo. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Pode passar. De fato, vocês foram libertos do pecado. Quantos aqui entenderam o que é ser liberto do pecado? Nós precisamos obedecer para sermos de fato libertos do pecado. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. O Senhor quer que nós sejamos, sim, escravos da justiça. Porque Ele morreu numa cruz para se fazer justiça por mim e por sua vida. Nós somos justificados por Ele, por a morte dEle. Tinha que ser um sacrifício de algo puro. Não existia homem na terra que pudesse fazer isso, nem que fosse ainda existir, nem dos que existiram. O único sacrifício que Deus podia receber era o sacrifício de Jesus, porque Ele não tinha pecado. E Ele veio a esta terra como um homem para ser tipo substituto nosso, porque se Ele não viesse, descesse como homem, Ele descesse como qualquer outra coisa, não tinha como sacrifício nos representar. E nós pudéssemos ser perdoados. Hoje nós podemos ter acesso ao Senhor. Nós estamos no versículo 18. Eu queria agora que Carol abrisse em Romanos 6. Nós vamos ler do versículo 17 ao 23. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Eu já li essa parte, né?
Vamos passar aqui para Romanos 5:1. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, no qual estamos firmes. Assim, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Será que você pode, Carol, abrir aí Filipenses, capítulo 2? Nós vamos ler do 8 ao 11. Filipenses 2, do 8 ao 11. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Você compreendeu a mensagem? Eu e você precisamos tomar uma decisão. E essa decisão é: de quem eu quero ser escravo? Eu quero ser escravo do pecado, onde eu vou ter uma consequência ruim, ou eu quero ser escravo daquele que me liberta? Eu preciso obedecer. Eu preciso ter Ele como Senhor da minha vida. Foi isso que foi falado aqui no domingo. E ter o Senhor como Senhor da minha vida era obedecer. Não adianta você ficar só lendo, orando, vivendo a sua vida e você não obedecer ao Senhor. O Senhor está nos ensinando na paz, na calmaria, no amor, a obedecer. Obedecer em amor. Será que você pode ficar de pé nesse lugar? Eu espero que essa palavra possa ter realmente, de fato, falado com você. E lembrado do seu posicionamento que precisa mudar, do meu posicionamento que precisa mudar. Porque nós não vamos acessar a presença de Deus se nós não nos transformarmos de dentro para fora, amém? Vou deixar vocês com louvor.